Olá, boa noite. Então, nossa live, nosso vídeo aqui, vamos falar sobre... Aliás, fazer uma análise, né? Ai, tem sido bem legal assistir Casamento às Cegas ou Love is Blind, o original, fazer uma análise ali do reality show. Você sabe que aqui no canal eu falo muito, dou uma ênfase muito maior na questão do narcisismo, né? Que é um transtorno de personalidade que comete algumas poucas pessoas, mas que essas poucas pessoas às vezes atrapalham muitas pessoas ao redor. E às vezes quem sai no relacionamento com narcisista ou até quem teve um familiar com transtorno tem às vezes dificuldade de conseguir entrar bem ou entrar em relacionamentos que sejam saudáveis por conta daquela coisa. Ah, eu já conheço esse padrão, então parece que esse padrão é o bom, mas nem sempre o que é parecido com o que nós conhecemos é realmente bom. Então, às vezes a pessoa acaba entrando em uma outra relação doentia ou abusiva e fala assim, mas poxa vida, sempre eu me envolvo com pessoas desse jeito, por quê? Às vezes fala que foi a culpa, digamos que da outra pessoa, né, que entrou na vida, mas às vezes nós não temos autoconhecimento. E vendo o reality show, eu assisti o do Japão, assisti duas temporadas dos Estados Unidos, são 5 nos Estados Unidos, eu assisti a quinta e a quarta, tô acabando a quinta, na verdade, e assisti a do Brasil 2 temporadas. E assim, quando eu pego para ver o reality show, como eu não vejo televisão, eu vejo pelo celular o reality show no Netflix, então já vejo tudo de uma vez, tipo, pego um dia só pra ver tudo isso. E é muito interessante. E aí tem alguns pontos que eu queria comentar com vocês. Primeiro, o original, o nome é Love is Blind. Na verdade seria O Amor é Cego. E aí pro Brasil colocaram Casamento às Cegas, né? Mas qual é o intuito desse reality show? É juntar 16 pessoas, masculino e feminino, homem e mulher ali, que estão solteiros. Aí aqui no Brasil eles pegaram meio que o padrão de idade, os Estados Unidos também. E só que no Japão não ligaram muito pra idade, tem gente de 20 anos, homem de 50, então misturaram ali as pessoas. Aí eles põem as pessoas em vários pods, como eles falam nos Estados Unidos, ou células, que são cabines mesmo. Então são cabines divididas por uma parede. E nessa cabine entram as mulheres e na outra entram os homens. Então eles não se veem. Aí eles têm encontros durante o dia. Eles primeiro conhecem todas as 16 pessoas e depois começam a ter alguns encontros. Eu gostaria de encontrar essa pessoa quando começa a ter mais afinidade. Ou às vezes elas ficam pensando, será? E quando vê, estão com a pessoa que elas queriam. Tem muitos casos que não dá certo, tem muita gente que continua solteira quando sai de lá. Na verdade, dos casos que eu acompanhei, dos 16, a média tem saído, assim, 4 a 3 casais em média que ainda saem assim sem muitos danos, né? Que eles saem assim se relacionando. E aí eles ficam nessas cabines e conversam. Só que aí que tá a coisa interessante que eu achei desse reality show. Falei, quanta coisa para aprender, né? Quanta coisa pra gente analisar, quanta coisa pra gente ver, às vezes se tu tá solteiro, como é que posso conhecer alguém? Será que eu tenho que ir no reality show? Às vezes não exatamente, mas como que é saindo do reality show na vida real? Uma coisa que eu percebi ali no reality show, porque assim, tem muito estresse, né, gente? Imagina, tu falaste com alguém, tu ias para um reality show com a intenção de te casar, falares com uma pessoa que tu nunca viste. É muito, muito louco de se pensar, porque eles não veem as pessoas, muitos deles não se descrevem, então eles não fazem ideia como é que a pessoa é. E aí eles só falam do que aleatoriamente. Só que assim, no reality, como tem essa questão mais agitada, estressante, eu percebi algumas coisas. Por exemplo, sabe que eu sempre anoto aqui, né? Eu percebi, olha só, o do Japão foi muito interessante. O Japão, pessoal, é muito, muito realmente aquela cultura japonesa. Comedidas as mulheres. Mas olha que interessante, foram 3 coisas que eu percebi muito, muito forte na temporada. Praticamente todos falavam isso, independente dos temperamentos. Eles falavam sobre 3 coisas: os valores que eles tinham, a missão e a visão de vida. Não parece coisa de empresa, né? Mas eu achei fenomenal esse jeito japonês de lidar com uma coisa tão estressante que seria tu falar com alguém com a pretensão de casar, mas que tu nunca viste a pessoa. Então eles falavam assim, as mulheres perguntavam, como é que tu te vês daqui a 5 anos, 10 anos? Então pensava na visão. E pegar para as mulheres, o que é que tu faz na vida, o que é que tu gostas, né? Eles falavam muito de questão de trabalho com algumas mulheres também. Minha missão é assim, assim, assado. E muitos perguntavam como é que eles lidavam com a família,
como que eles lidavam com as coisas exteriores. Então falava muito sobre valores. E era incrível, porque lá dentro das cabines, muitos casais nem começaram nada. Eu achei tão interessante isso. Eles nem começaram a criar vínculo. Mas, ao mesmo tempo, alguns outros casais, eles ficaram assim... apesar de eles sentirem que se aprofundavam em algumas questões, mas eles ficavam muito empolgados. E aí acontece, quando saem das cabines, na verdade eles não saem porque alguém manda sair. Quando algum casal decide, eu quero casar, né? Daí o homem, normalmente, ele pede a mulher em casamento, ela aceita, e quando pede casamento, aí eles vão para um corredor, né? Cada um fica atrás de uma porta, e daí eles vão e acabam se encontrando. E aí que eles se veem pela primeira vez. E no do Japão, assim, os casais, né? Aquele cumprimento todo muito legal. Bem educadinhos, se abraçavam, beijavam na mão, na bochecha, não teve aquela intimidade, assim, do nada, né? E conversavam um pouquinho e tal, ficavam lá. E eu achei muito interessante que eles se respeitavam bastante, né? Mas alguns casais mesmo, tu via assim que parecia que ia dar certo, e aí eles davam a continuidade. E quando eles, noivam, eles têm que permanecer até o final do experimento, e aí eles continuam frequentando o quarto das mulheres e o quarto dos homens. Então, aí às vezes uma acaba não ficando noiva, aí a outra quer um quer a outra, um não quer a outra, tal. Acaba acontecendo essa coisa normalmente totalmente humana, né? A gente quer alguém, a pessoa não nos quer, não nos quer, a gente quer alguém, e fica assim. Mas é muito legal. Mas do Japão eu achei muito interessante. E aí, no reality, o que acontece? Ele tem essa fase das cabines, a fase de quando a pessoa é noiva, né, dos encontros. Tem gente que não noiva, tem gente que não dá liga com ninguém, então ela acaba, nem aparece muito nas câmeras. Então eles focam mais em quem dá um pouquinho mais, que rende, né, mais. E aí, depois dessa fase, eles vão para uma coisa que eu acho que é meio estranha, mas eles fazem, né? E aí cada pessoa tem o seu livre-arbítrio. Eles vão para uma chamada lua de mel. Fala assim, mas nem casaram. Verdade, eles não casaram. Oficialmente não casaram, eles pediram noivado. Então eu acho isso meio arriscado nesse reality show, porque é uma pular de etapas tão grande, você ir para uma lua de mel sem ter casado. Olha só que loucura, né? E aí eles vão para uma lua de mel, então eles ficam assim, eles ficam no estágio, eu não conheço a pessoa, nunca a vi, e tá assim, muitos dizem que estão loucamente apaixonados, né, fala que ama e tal. Aí depois de nunca ver essa pessoa, do nada ela vê essa pessoa. Aí ela vê quando ela vem no encontro do noivado. Depois do noivado, ela parte para uma lua de mel, que são 4 a 3 dias de fazer em média. Daí vão para uma ilha, para um resort. Aí ficam lá naquela fase de lua de mel. Nessa fase de lua de mel, alguns casais têm relações, só que interessante, no Japão nenhum casal falou sobre isso, nenhum casal teve realmente nenhuma relação sexual durante essa lua de mel. Eles se privaram, se guardaram e continuaram falando sobre valores de tal missão, tal. Achei muito interessante mesmo, sabe? Foi um aprendizado. Às vezes outras culturas nos ensinam muito. Aí quando a gente passa da fase do resort, eles vão para morar juntos, olha só, né? Aí é um local alugado ou separado, enfim, pelo próprio reality show. E eles vão morar juntos por 30 dias. 20 dias, se não me engano, 20 dias. Nesses 20 dias, aí que seria a vida de um casal casado, né? E aí cada um faz o que quer ali. E, gente, olha, tiveram alguns casais do Japão mesmo que quando chegaram na fase do morar junto, daí desandou tudo, né? Tinha uma pessoa extremamente neurótica, muito neurótica, ela brigava com o rapaz, porque os cabelos dele caíam na pia. Ela brigava com ele, e aí foi um negócio assim que foi pegando a pia depois, vários outros tipos de coisas que ela tinha, acho que ela tinha meio que um toque assim. Então ela falava do cabelo dele, que era muito pra baixo, que era muito pra cima. Então as pessoas começaram a ver os defeitos lá depois, né? Eles tinham uma relação bacana, que eles eram tipo bem amigos, mas ao mesmo tempo eram muito distantes. Ele tinha seus 30 e tantos, ela tinha 20 e pouco. Ela era bem meninona e ele era bem mais maduro, mais jeito de mais velho, mais de velho mesmo, assim, sabe? E aí acabou não dando certo. Eu não tô falando spoiler, né? Se vocês quiserem ver, vocês ficam à vontade, mas só pra fazer uma análise, né? E nesse do Japão tinha casais, tipo um homem de 50 anos que ele escolheu uma moça de 20 e pouco. Só que, nossa, ele era tão diferente os casais, assim. E não só fisionomia, mas apesar de eles falarem sobre missão, visão, valores, tinham coisas assim muito abstratas. E aí, ali no do Japão, que eu vi só tem uma temporada até então,
eu vi baixa incidência de casais que pareciam mostrar muita coisa assim de narcisismo. Como é que eu falo? Mas como assim narcisismo no reality show, né, Lene? Como assim? Nesse reality show eu vejo muita questão de bandeiras vermelhas, sabe? Porque assim, tu não tá de ver a pessoa, é muito pela audição. A mulher, normalmente, nós somos muito mais pelo que nós ouvimos. Então, se a gente ouve coisas assim muito, você é a mulher da minha vida, você é tudo pra mim, tal, meio que fica enchendo muito o ego. E se deixar, se for uma pessoa saudável, ainda vai, né? Agora, quando não é uma pessoa que não é saudável, apesar que também não não é muito bom, né? Tem seu equilíbrio, a gente acaba vendo o caso, os sinais mesmo de narcisismo. E no Japão, praticamente, eu não vi esses pontos, assim, essas bandeiras vermelhas, a não ser por esse casal. Esse rapaz era bem mais velho, como eu falei, tinha seus 50 anos, se não me engano. E a menina, gente, ela era deslumbrada com a vida. Acho que a vida dela era Chanel, Louis Vuitton e Gucci. Isso eu pensava em marcas. E ela ria toda hora, assim, tudo muito, muito fútil, perto do que seria pra ele. Mas ele insistiu. Aí quando foi no casamento, né? Então, quando chega na cerimônia do casamento, que eles ainda vão para essa fase, alguns dos casais, eles podem dizer sim ou não no altar. Olha só que perigo. Ó, gente, chegar até lá, depois de ter, no caso no Japão não teve, né? Depois de ter tantos momentos juntos, ainda chega lá para saber se vai dizer sim ou não. Então, é um experimento bem às avessas, né? Mas é interessante ver realmente muitas coisas que a gente pode aprender e tirar de lição de vida. Até olha assim e fala, meu Deus, olha só, será que eu faria no lugar dela? E no lugar dele? Né? Porque falar de fora é igual jogo de futebol, né? A gente consegue fazer todos os gols, mas quando tá lá dentro do jogo a gente não consegue entender muitas coisas, né? Esse foi o do Japão. Eu não vou falar de todos hoje, mas assim, acho muito interessante assim, ver como que é o jeito, né? Como é que as pessoas funcionam. Aí tem os outros dois, que são do Brasil e dos Estados Unidos. O original dele é dos Estados Unidos, né? O dos Estados Unidos eu vi a temporada 4. Foi a 4 que eu vi? Foi a temporada 4. A temporada 4 tinha uns casais assim muito pontuais. Tinham casais que mesmo sem se ver, tu falava assim, meu Deus do céu, esse casal parece que pegaram assim, eles tinham que ir no reality show, porque parece que eles nunca iam se conhecer a não ser por lá. E eles estão casados até hoje, então se não me engano vai fazer acho que 1 a 2 anos, né, pelo que eu vi ali, que eles fizeram um reencontro, acho que 1 ano e meio, alguma coisa assim, e estão juntos. E era um casal assim muito equilibrado, tanto que esse rapaz, eu não lembro o nome de todos, tá, mas esse rapaz, esse é Brad. Enfim, não vou ficar chutando. Mas esse rapaz, assim, ele, dos meninos, dos homens, ele era o mais maduro, ele aconselhava aos outros. Então, os outros rapazes, os mais, tipo, mais saudáveis, assim, tu via as pessoas bem massa, assim, que estavam procurando, sabe, se envolver, se intrigar, conhecer alguém. Eles pediam muito conselhos pra ele. E ele também dava muitos conselhos pra ele, dava muito alertas pra ele, né? Na fase das cabines. E que é a mulher dele, uma fofa também, queridíssima, ela falava que ela, não, eu não vou conseguir encontrar o amor, eu nunca vou conseguir me envolver com alguém, eu tenho medo, todas aquelas coisas que às vezes a gente fala, né, quando sai de uma relação. Ela não mencionou ter passado por relação doentia, mas ela dizia que ela era muito muito independente, então que ela achava que nunca ia querer ninguém, mas quando ela o encontrou, ela conseguiu ser tão vulnerável ao ponto de estar bem com uma pessoa e ela ficou realmente com ele. Mas em contrapartida, meu Deus do céu, nesse número 4 tinha uma moça. Gente, olha, teve umas coisas que são muito padrão. No Japão eu não vi isso, mas nos do Brasil e dos Estados Unidos eu vi. Muito padrão. Muitas mulheres, pelo menos umas 2 de cada, elas trocavam o homem que elas falavam que poderiam trocar. Elas trocavam segurança por diversão. E olhando de fora, eu falo assim, mas como é que pode? Mas tipo assim, realmente é incrível como elas conseguiam trocar. E não estou aqui julgando elas, estou só trazendo uma análise, né? Por quê? Uma delas tem um nome bem interessante até. Ela falava assim, ela conheceu um rapaz chamado Marshall, e o Marshall era todo poeta, todo assim, querendo evoluir na vida, todo querido, assim, cavalheiríssimo, pediu em casamento, ele foi super solícito com ela. Ela falou, assim, de uma carga de traumas que ela tinha, e ela enfatizava muito uma coisa, que aí que me deu, tipo, bandeira vermelha, ela enfatizava muito que ela tinha
Ela falava assim, eu sou muito ligada à minha família. E eu não tô falando que a gente não tem que ser ligada à família. Eu tô falando assim, quando a gente vai entrar numa relação, né? Hoje eu consegui amadurecer isso. Mas quando a gente vai entrar numa relação, a família vai virar parente. E ela trazia essa família já pra frente, sabe? Então era uma barreira que ela tinha. E o Marshall sabia disso. Mas ele falou, não, eu vou lutar por ti, a gente vai junto e tal. E aí foi aquele rompante, sabe? E tinha um outro rapaz que ela também tinha conhecido na cabine. Um rapaz assim, mais tipo, cabeça voada, tá no malandrão, todo bad boy e tal. E às vezes algumas mulheres, elas escolhem, parece que escolhem o negócio pra si, né? Querem um bad boy. Mas ela não foi com esse bad boy, foi com o Marshall. Ela foi confusa ainda, mas foi com o Marshall. E aí foram pra lua de mel. E na lua de mel começaram a vir as alfinetadas. Extremamente autoritária. Brigando com ele já por várias coisas, mas tu vias, dava pra ver assim, claramente o medo que ela tava de uma coisa estável. Eu achei tão interessante isso, apesar de, lógico, ela tava em dor, né? Mas tu vês o pânico que ela tava, querida, porque ela tava em pânico porque ele era muito tranquilo. E parece que assim, ela queria aquela loucura que ela tinha tido das relações abusivas e até da família dela, que ela mesma falou que era uma família problemática. Então, pra ela, aquilo era normal. Não era normal ter uma pessoa estável, tranquila e equilibrada que a protegesse. Mas ela foi e resolveu. E depois foram lá pra morar juntos e tal. Daí que desandou tudo. Daí quase... Eu não sei como não deu processo esse negócio todo, mas o dele foi bem feio. No final das contas, ela trocou a segurança, a estabilidade por uma diversão. Aí acabou ficando com outro rapaz, tal. E foi assim. Mas eu via muito a questão... vários traços narcísicos dela. Eu não tô falando que eles são narcisistas, falando o que eu vi pra aprender e pra passar pra vocês, pra compartilhar mesmo, né? A gente aprende com os acertos e com os erros dos outros. E o rapaz que ela escolheu, ela é totalmente um suprimento pra ele, assim, é tão louco de ver, meu Deus, a mulher tá suprindo e não sabe. Tanto que teve uma cena que me chamou muita atenção, que eles estavam num teleférico, um teleférico, assim, sabe? Tipo aquele subidinho assim e tal. E aí no teleférico eles estavam comendo, acho que amendoim, e ele joga o negócio nela, fala assim, fala uma coisa romântica pra mim. Ele joga, tipo, um amendoim e bate na cara dela, ela, ai, tipo, né, que coisa mais delicada. Ele começa a rir dela, tipo, tirando sarro dela. Eu falei, meu Deus, imagina de onde isso vai. Então, só que a pessoa parece que não tem bordas, nem limites, nem nada, né? E ela se manteve assim nessa relação. O macho sofreu bastante, mas ele conseguiu superar. E nesse também teve um outro caso, só que aí fiquei tão confusa. Eu falei, será que essa moça tem traço ou não tem? Ela parecia ter mais traço do que realmente era, como aquele outro rapaz que eu falei, não do macho, do outro rapaz do bad boy, né? Ela, olha que interessante, ela noivou com esse rapaz na cabine, encontrou, e quando ela encontrou, ela começou a acabar com ele. Ela falou assim, você é estranho, nossa, você tem a orelha grande, você tem não sei o que, sua voz é estranha, pare de me olhar assim, você parece um psicopata, falando pra ele, porque ele não piscava muito, ele é meio assim, sabe, ficar com os olhos esbugalhados assim. E ela começou a falar muito dele. Só que esse rapaz mesmo, ele tinha ficado confuso com ela, e com uma outra moça que era bem querida, bem diferente, assim, era água e vinho. Uma era mais tipo, eu sou mulherão, eu vou arrasar, eu faço virado ao contrário, tal. Ela falava de questões sexuais com ele. E a outra, ela queria só casar, encontrar alguém, ter um marido e ser uma esposa. Tanto que tem casais que eu percebi também nos reality shows, que alguns, tanto essa questão de... Acho que aflora tudo, que eles falavam, como é que você gosta? Eu gosto assim, eu gosto assado. Mas, tipo, as coisas básicas, primordiais, não falavam. Isso que me chamou muita atenção no Japão. No Japão, parece que eles evitavam alguns problemas sem ultrapassar as etapas, sabe? Achei muito interessante mesmo. Tanto que do Japão ficaram 2 casais, inclusive dos 2 casais, um deles está no 2º filho. Olha que legal. Então, é muito interessante tu ver como é que as coisas vão se enraizando, né? E aí, nesse dos States, esse rapaz, ele ficou com essa moça, acho que o nome dela é Alina. E a Alina era toda assim, tipo, eu sou a tal. Fez um monte de intriga, bafão, queria um, queria outro, tal. Deu em cima de um, deu em cima do outro. Mas, olha só, ela em nenhum momento, ela teve contato físico com esse rapaz. E ele achava muito estranho, mas nem de dar a mão. Assim, foi um negócio muito surreal. Dar a mão também ninguém vai morrer, né?
E aí, nessa coisa toda, ela foi e ele questionou, por que você não faz nem nada comigo? Você nem me beija, nem dá um beijo na bochecha. E ela sempre colocava almofada na cara, dava risada, a gente conversava, não chegava a lugar nenhum. E ele estava cada vez mais incomodado e chateado. E a outra moça que ele acabou, tipo, dispensando, né? Acabou todo o experimento, aí todos vão pra casa, né? Os que vão pra lua de mel vão pra lua de mel, os que vão pra casa, vão pra casa. E aí, no final das contas, ele acabou não ficando mais com essa Salina, né? Mas essa Salina, meu Deus, tinha muito traço, assim, sabe, de exibicionismo. Mas eu acho que ela não chegava a ser, tipo, narcisista, eu acredito. Mas acredito eu, assim, né? A gente não tá aqui pra diagnosticar, mas pra analisar. Mas foi um caso, assim, também muito atípico. E aí, depois, ele acabou conversando com aquela outra moça. Ai, é tão legal o casal. Muito legal, muito legal. E é isso aí. Mas eu não falo todos os finais, porque vai que vocês querem ver, né? Aí, minha gente, tem o do Brasil. Temos o do Brasil. Eu vi o do Brasil a temporada 2. Foi a 2? Foi a 2. Gente, olha, eu vou contar pra vocês, tá? Teve um casal que me cortou o coração. Queridos, queridos, queridos. Tamara e... esqueci o nome dele, ele é um gaúcho. Ai, muito fofo, muito querido. Eles, nas cabines, tiveram uma conexão bem interessante mesmo, assim. Eles, ao mesmo tempo que eles falavam da questão do que eles queriam na vida, porque essa Tamara é advogada, ela era bem assertiva e o rapaz era um pouquinho mais novo que ela, mas muito assertivo, assim. Ele teve uma vida mais dura, então parece que essa vida dura trouxe pra ele um pouquinho mais de maturidade, não sei explicar, foi muito interessante. E esse casal deslanchou, tanto que eles têm um reencontro, né, no final do reality show. E nesse reencontro, meu Deus, o pessoal amava muito eles, né? Até os próprios apresentadores, porque eles eram, assim, eles eram muito parceiros. Era muito interessante, assim, sabe? Ela não era... Ela conseguiu se colocar no lugar como mulher, ele sempre bem, né, como um homem, assim, era meio bobão às vezes, né? Mas eles parece que ele equilibravam bastante, né? E aí, esse casal da Tamara. E nesse mesmo reality teve um casal também que eu falei, gente, que coisa, né? Teve um rapaz que até virou tema de um vídeo que o Ricardo Ventura fez, perguntando se ele tinha sido preconceituoso ou não. E o Ricardo falou, acredita que não, pela análise corporal, ali no canal Não Minta Pra Mim. Mas eu achei interessante porque, assim, esse casal, gente, eu falei, gente, esse negócio não vai dar ruim, não vai dar ruim, não vai dar boa, vai dar ruim, vai dar ruim. Eles já foram direto lá pros finalmente na cabine, assim. Ai, o que você gosta, sabe? Falando de intimidade, você fala, gente, você nem sabe que a pessoa é. Aí, ele tem um estilo de vida e ela outro. Eles falaram assim, pouquinho, sabe? Sobre o estilo de vida. Tipo, você gosta de academia? Eu gosto, eu não gosto. Então ele achou, se ela não gosta, vai que eu posso levá-la. Só que assim, a menina é totalmente, tipo, outra vibe. Ela não gosta, ela não tem aquele jeito. E ele é todo vidrado. Então, normalmente, né, pelos hábitos, pelos costumes, a gente vê o quanto que é importante pensar nesse ponto também. Às vezes, nossos hábitos, nossos costumes devem andar, no mínimo, coligados com alguém que a gente queira, né? E isso é uma das coisas que eu aprendi bastante, porque quando o Paulo encontrou essa moça, que eu não lembro o nome dela, Amanda, eu acho. Meu Deus, foi assim um furdúncio. Ele ficou transtornado, porque ele falou assim, não vou conseguir com essa mulher. Ela ficou chateada, e ela que meio que pediu ele em casamento, né? Na hora ele pensou ele gostou, mas depois ele desgostou. Foi uma loucura, assim. E ela sofreu muito, eu acredito, por conta disso. Mas eu fiquei pensando, por que às vezes não falaram de coisas mais pontuais, né? Esse pau também era meio, tipo, jogava um chaveco, parecia que, sabe, aquela lábia e tal, mas enfim, né? Aí é coisa mais empolgada dele. E aí teve esse casal, teve mais... foram mais esses casais que me chamaram a atenção, assim. Foram esses mais. Mas também, por exemplo, do Paulo, eu não vejo um sinal assim exatamente de narcisismo, mas tipo, talvez um tracinho, né? Ele é meio assim, tipo, eu sou tal, não sei o quê. Mas traço, né? Que a gente pode analisar. Mas ele não foi assim, ruim com ela, né? Ele só teve a posição dela e foi seguir a vida. E aí foi muito interessante que quando eu vi essa temporada do Brasil, realmente eu vi que eu falei, meu Deus, as pessoas parecem que pulam. As etapas já são puladas por si só nesse próprio reality show. Mas ao mesmo tempo eles pulavam assim 1 milhão de etapas. Assim, era muita coisa falada e pouca coisa entendida.
Eles falavam de sexo, falavam assim, de coisa assim, do que gosta de fazer, mas não falavam do que eles queriam na vida, sabe? Não falavam. Teve um caso que eu falei, meu Deus, isso não dá pra dar liga, né? Um falou assim, o que você gosta? Eu fiz matemática, acho que uma falou. Minha mãe é professora de matemática, então vamos dar certo. Tipo, meu Deus, você não vai casar com a mãe dela. Mas assim, eram coisas assim tão superficiais, né? Que eu falei, olha só, e tem casais que às vezes se conhecem, não, se acham que estão super na liga só por conta desses pontos, e são pontos muito pequenos, né? Aí você fala, o que tem a ver com narcisismo? Tudo a ver. Às vezes a pessoa que tem o transtorno narcisista, ela vai atrás de alguém e ela pega os pontos mais básicos e fúteis, digamos assim, os mais superficiais da pessoa e traz aquilo como se fosse, meu Deus, é verdade absoluta. Você gosta de matemática, meu Deus, minha mãe é professora de matemática, ela vai te amar. Meu pai é astrônomo, ele vai te amar porque você gosta da lua. Então, coisas muito superficiais que também podemos entender como se fossem bandeiras vermelhas, né? Porque não tem um aprofundamento. Tem um rapaz que fala muito sobre relacionamento, é o Lucas Scudeler. Às vezes eu posto algumas coisas dele e fala assim, pergunte coisas primordiais para a vida. Pergunte qual é a fé da pessoa, se é a mesma fé que a tua, né? Parece pergunta boba, mas é verdade. Se a pessoa tem uma fé muito oposta à tua, a uma hora não vai dar boa. Onde vocês vão levar os filhos, né? Pergunte também coisas assim a respeito do seu posicionamento na sociedade. Se a pessoa tem uma linha progressista ou tem uma linha conservadora, sabe, pontos assim da sociedade pra gente lidar com as coisas. Não, meu sonho é ser sindicalista. Eu sou totalmente uma pessoa que sou contra sindicato, né? Então tem coisas que no relacionamento podem atrapalhar. E ele sempre fala sobre isso. Eu não via muito isso nos relacionamentos, nas questões faladas, pelo menos no que era gravado, né? Ali no do Brasil, não via tanto isso. E são pontos pra gente aprender, né? Às vezes a pessoa ia ficar tão empolgada por alguma coisa e esquecer do primordial. E qual que é a outra coisa que o Lucas fala? Sobre a parte de valores também. Ele fala muito sobre valores. Então é muito importante, porque nessas horas dá pra fazer uma seleção. Não só as coisas bobas, ela gosta só de maquiagem e não gosta de leitura, tá? Por exemplo, né? Se a pessoa não gosta. É um pontinho que às vezes pode dar uma defasada. Mas ao mesmo tempo, será que isso vai ser tão implicante quanto ele quer ter filhos, mas ela não quer? Uma hora vai dar ruim, uma hora isso não vai acabar pegando na vida, né? Então são pontos mais aprofundados que a gente tem que aprender sobre questão de relacionamento. E aí, tem um outro do Brasil, que aí eu quero falar sobre ele. Gente, esse sim. Olha, se desse pra diagnosticar, colocaria assim, ó, narcisista, colocaria. Mas eu aprendi muito nesse outro reality show do Brasil. Teve uma moça chamada Maria, e ela, nossa, foi interessante a história dela. Ela entrou lá, e ela falando, conhecendo um, conhecendo o outro, todo mundo querendo a Maria, porque ela parecia ser bem querida mesmo. 34, acho que ela tava na época. E aí ele ficou entre dois rapazes, acho que Menandro e o Valmir. Esse Valmir, gente, quando ele chegou, até a postura dele, ele não sentava. Meu Deus do céu, eu fiquei espantada com ele, tá? E repito, eu não tô falando que ele é narcisista, eu tô falando assim, de coisas que eu percebi que são interessantes a gente se atentar. E o Valmir, ele falava com uma coisa, com imposição, com uma grandiosidade, com um jeito. Não, eu vou ser assim, assim, sabe? E a Maria, teve um momento que ela falou alguma coisa pra ele. Que ele falou... Porque estavam umas intrigas lá entre esse Menandro e o Valmir. E aí, todos os dois queriam a Maria. E aí, parece que um falou uma coisa, depois falou outra. Tem muito esse fala de fala. E aí, ela acabou desmentindo esse Valmir. E nisso que ela desmentiu, ele ficou bravo, começou a xingar, começou a falar um monte. Daí ela deu, tipo, gatilho, assim, ela travou, assim, na cabine. E aí ela falou, até no reality show, falei, gente, quando ele falou aquilo, vieram todos os gatilhos pra mim de uma relação abusiva que eu tive. Eu falei, já só. E nessa relação abusiva, ela passa com o terapeuta lá. Tudo ela falou, passa com o terapeuta. E aí ela acabou escolhendo outro rapaz, né? E olha, essa foi uma das moças que eu aprendi muito a lição. Ela, em vez de escolher uma coisa empolgante, ela escolheu a segurança no outro rapaz. E aí ela foi e teve toda aquela relação com ele, né? Todas aquelas coisas que eles fazem no reality show.
E aí, depois desse Valmir, ele queria sair de lá com alguém. Ele falou, não vou sair desse experimento sem ninguém. E ele foi pra uma outra moça. Essa outra moça, meu Deus do céu, incrível como ela... Querida, eu senti muito por ela também, assim. Ela extremamente, assim, sabe, muitos traços de codependência muito forte mesmo, muito forte mesmo. E daí ela acabou ficando com ele, mas ao mesmo tempo que ela tava com esse Valmir, eles depois, ela pediu ele em casamento, depois esse Valmir na hora achou o máximo, mas tipo, eu reparei que os homens que acham o máximo quando estão pedindo em casamento, depois eles não acham tão bom. Isso eu também acabei vendo muito padrão. Mas enfim, daí pediram em casamento, esse casamento durou, acho que foi quanto tempo? Porque era pra, olha, eles iam ficar 8 meses, durou, acho que foram uma semana, uns 4 dias, 4 ou 5 dias ele mandou ela embora do apartamento, quando eles foram morar juntos. E aí, só que a gente só sabe 8 meses depois, quando eles fazem o reencontro, né? E aí ele foi esculachado no reality show e tal. Mas ao mesmo tempo, tu vê no reality show alguns pontos muito graves que essa moça que foi com o Valmir, ela dava muitas patadas nele, mas é muita patada nele, assim, muito splash, splash, sabe assim? Ela esculachava com ele, meio que dava umas brincadeiras assim, meio assim, que eu falo meio pra machucar mesmo. Aí eu fiquei me perguntando, por que essa cara tá fazendo isso, né? Por que ela tem esse tipo de reação? E aí eu fui pensar no que às vezes a pessoa codependente faz. Às vezes o codependente tem um negócio chamado agressividade passiva. É quando de modo passivo e tipo, a pessoa que tá me irritando, a pessoa acaba sendo agressiva. E aí eu reparava muito isso nela, que ela fazia tipo uma agressividade passiva com esse rapaz, que ele tinha extremamente muitos traços narcísicos. E aí ele esculachava ela, esculachava ele, tu fala que ela sabe aquele jogo assim, tanto que não durou muito tempo. E ela mesma falou numa hora no reality show, antes de casar com esse rapaz, que ela tava falando com um outro. Ela falou assim, então, eu gosto de ti, mas o outro me traz mais diversão, mas o outro me faz ficar empolgada. E você, eu sinto segurança, mas não quero. E aí ela acabou, de novo, ela também acabou trocando a segurança por uma coisa que parecia diversão, empolgante, né? Dava aquela borboleta no estômago. E no final das contas, o que aconteceu? Ela acabou depois, acabou sendo expulsa, né, da casa quando eles foram morar juntos, né? Olha só que loucura. E aí ela foi depois procurar aquele outro rapaz que ela dispensou. Parece que estão juntos até hoje, parece que estão bem, com uma pessoa mais estável e mais segura. E isso também aprendi muito, gente. Muito, muito, muito. Como muitos casais, alguns casais pontuais trocavam a segurança, no caso das mulheres, né? Trocavam. Os homens também. Teve esse do americano também teve. Trocando a segurança por uma coisa que trouxesse risada, que trouxesse humor, não por algo estável. E aí eu fico me perguntando, né? Não dá pra ter diversão? Dá. Eu acredito que sim, mas por que às vezes a gente não troca? Por que a gente troca a segurança por algo que parece divertido só? É uma coisa assim pra gente analisar, né? Eu acho que esse reality show veio pra ensinar muita coisa. Né? Eu fiquei pensando, mas por que será que isso? E às vezes as pessoas entram em relações abusivas por diversão, porque ele me empolga, ele fala o que eu quero, ela me deixa nas alturas, tanto que tinha algumas moças também que deixavam os rapazes assim, empolvorosa, tipo aquela menina mais nova, deixou o homem, né, aquele rapaz mais velho todo empolvorosa, mas ela não tinha profundidade no que ela queria. Tanto que quando ele terminou com ela assim, tipo, a cara tipo aquela coisa assim, né? E daí, você terminou comigo, eu vou passar pra próxima. Sem sensibilidade nenhuma. E isso me fez pensar muito. Quantas relações que a pessoa entra por essa questão. E vale a pena também pensar que às vezes vê umas bandeiras vermelhas e amarelas na nossa vida, às vezes a gente não quer ver, sabe? Eu te entendo. Às vezes a gente não quer ver que o negócio não é tão saudável, ou às vezes não queremos ver que o negócio não vai dar boa, que não vai dar liga, às vezes não queremos ver que a pessoa já deu alguns sinais, e aí, realmente por empolgação, ou às vezes até por forçação de barra, né, também pode acontecer, e acontecia em alguns casais, alguns forçavam a barra,
Não, você tem que estar junto comigo. Quando que a gente vai sair daqui? Quando que você vai me pedir em casamento? Quando que você vai me chamar de esposa? E esses casais, a maioria nunca dava certo. Ou os homens davam pra trás, ou as mulheres saíam correndo, ou quando ficavam juntos, tinha pelo de mel, daí não dava nada. Ah, teve um casal, agora que eu lembrei também, numa das temporadas, que esse também, assim, eu pensei, poxa vida, não é tão importante, mas é importante. O rapaz, super da vibe natureza, abraçar a árvore. Não, querida, ele era fazer trilha. Trilha, esportista, surfista, todo... é uma vibe legal, bem massa. E a menina totalmente urbana, assim, blogueira urbana, câmera, maquiagem, cílios, coisas que não combinam, né? Cílios postiços e tal. E é tudo certo, os dois estão super certos, certo? Tudo ok. Só que eles não falaram isso nas cabines. E na lua de mel eles iam fazer um passeio que ele escolheu, que era a trilha. Nossa, daquele momento foi tão interessante que ele já viu que ele tinha escolhido errado. E aí ele começou a ficar frustrado, ele não falou pra ela o que estava acontecendo. Ele foi deixando passar. Ele ficou preso ao experimento. Ele falou, não, tem que terminar o experimento. Ela estava presa à emoção, né? E aí não falaram sobre nada disso. Foram indo, mas ainda bem que eles terminaram, tipo, quando estavam morando junto, né? Porque daí, ele também não foi muito claro, né? Mas aí terminaram, ela ficou muito chateada, muito frustrada, mas eu falo assim, se tivesse naquele momento da trilha, tivessem falado, tipo, eu odeio trilha, nas cabines, ela ama a trilha, ele ama a trilha, talvez teria evitado muitos problemas. Aí é por isso que eu falo, gente, não dá pra ser juíza de uma coisa que não dá pra julgar uma coisa que não estava dentro, né? Mas assim, olhando de fora, fazendo uma análise, a gente pode aprender muita coisa. Outra coisa também que eu vi foi a questão... Cadê que eu anotei aqui? Gente, que letra é? A questão da intensidade. Isso mesmo chama muita atenção. Alguns casais, meu Deus, era uma coisa assim muito intensa sempre, no começo. Teve um que chamou muita atenção. Aquele me cortou o coração. A moça, ela era extremamente intensa. Ela disse, tudo que eu tô passando pra vocês, eles disseram, tá tudo lá no reality. Eu sou intensa, eu vivo intensamente. Eu falei, E aí pegou um outro rapaz, que ele dizia que vivia intensamente, mas ele mesmo falou, eu sou bem organizado e metódico. Normalmente quem é metódico e organizado não tem uma tendência muito à intensidade, digamos assim. Mas, né, a gente acredita no que a pessoa falou. Quando eles foram se juntar, eles tinham vivido todas as fases, né, de relação, né, física. Quando foi juntar pra ficar junto, nossa, gente, mas ela sofreu, querida, sofreu um monte. E ela falou assim, você não me dá atenção, você foi comigo todo o tempo. E ele como era muito focado no trabalho, nossa, meu Deus do céu, daí que deu ruim mesmo. Nenhum dos dois eu vejo o caso do narcisismo, mas ao mesmo tempo eu vejo assim, por que às vezes a gente coloca essa intensidade como algo positivo? Às vezes não é tão positivo essa tal de intensidade. Às vezes já não é tudo que a gente precisa, né? Eu até lembro que uma vez um amigo meu falou assim, às vezes a intensidade ela traz impulsividade, e a impulsividade não traz boas escolhas, porque a gente vai às vezes no pulo, né? E fala, é verdade. Então, esse casal também eu achei bem interessante. Ele era judeu, se não me engano, e ela era da Bahia, muito fofa ela, mas também não deu certo. Então você vê que são poucos casais. E ele disse não no altar, olha só que loucura. Ele chegou no altar e disse não, mas ela sabia que ele ia dizer não. Mas o ruim é sair de lá, né, com roupa de noiva, ainda ouviram não, né. Teve outro casal também que chamou muita atenção, no do Brasil. Ele era árabe, sírio, se não me engano, ou libanês. Libanês, eu acho. E ela, paulista. Só que assim, olha só que coisa que também me chamou a atenção. A vibe dela é claramente uma vibe assim, mais uma mulher empoderada, tal, não sei o que ela falava de empoderamento, não sei o que. Então é uma mulher com uma linha um pouquinho mais, né? Digamos assim, digamos que feminista. Não sei se ela é, mas é uma linha mais feminista. E ele, de linha totalmente árabe. Gente, nunca fecha essa conta. Essa conta não fecha, tá? Mas eles tentaram. Na verdade, ele tentou, ela tentou. E aí, quando foi pra conhecer os pais, porque também tem isso, eles têm que conhecer os pais, daí ele foi e tal, e ela assim, empolgada, mas parecia que ela tava tentando mesmo, sabe? Mas aí ele começou a se focar muito no trabalho, e eles são muito, né, pra trabalho, e ela ficou chateada porque tinha filha, não conseguia estar junto com ele e tal. Ela ficou triste também entendi a dor dela.
Mas tu via muito claro, e ele falou assim, nossa, você... Ela começou a pegar muito no pé dele, né? Assim, tipo, incisiva, assim. É a linha de pensamento dela. E aí eu falei, gente, esse negócio não vai dar boa. Porque na cultura deles, tem sim essa questão que alguns falam, que realmente que eles falam que a mulher, alguns não valorizam a mulher, isso é errado. Mas ao mesmo tempo, a mulher é sempre mais uma linha, o homem e a mulher, né? Até como eu acredito que é assim, né? O homem e a mulher. Mas eles são assim, é muito. Então, uma pessoa com uma linha mais de empoderamento, mas nunca dá certo. Nunca dá certo. Ela sofreu um monte. Eu sei que hoje, eu sei, né? Depois eu fico stalkeando ali, vendo como eles estão, ela parece bem com o rapaz que é mais da vibe dela, mas ela pastou um monte, sabe? Um monte, muito, um monte. Às vezes em algumas culturas também não dá alguma liga, algumas coisas, né? E não é racismo, é simplesmente algumas culturas, algumas coisas às vezes não fecham, é muito extremo. Aliás, cultura não, a cultura dele com a linha de pensamento dela. Porque se fosse em questão de cultura, se ela tivesse uma linha de pensamento diferente da que ela tem, poderia talvez dar certo. Mas jamais, assim, uma mulher empoderada dá com um homem desse alinhário. É muito, muito, muito oposto ao que eles são treinados na vida. É simples assim, não é nada muito, mas eles são errados. Sim, é que eles são treinados e é o jeito que eles veem a vida. Eles são muito homens e elas são muito mulheres. Então, às vezes, uma mulher que tem mais essa questão mais da despolarização, né? Eles não fecha. Pronto, não dá mesmo. Então, hoje ela tá bem, mas eu sei que ela sofreu bastante também. E aí, é isso que eu aprendi. Na verdade, foi muita coisa, né? Mas é muito interessante, assim, eu queria compartilhar isso com vocês, de ver, né? Porque tem alguns realities que são muito interessantes. Eu não gosto, por exemplo, de BBB, essas coisas assim, pra mim, não gasto meu tempo vendo isso. Mas esse do Casamento às Cegas, eu falo mesmo por conta dessa questão de ver... eu vou fazer depois um outro vídeo, que tem um outro do americano que o bicho pegou, que a mulher falou, você é narcisista. Aí eu falei, meu Deus do céu, vamos ver o que é narcisista nesse meio. Mas é muito interessante ver como esses casais, às vezes, eles se portam dependendo do momento, né? E pra nós é muito importante, porque assim, gente, lembrando das cabines, cuidado com o que a gente escuta, tanto homens quanto mulheres, né? Cuidado com o que você escuta, cuidado com o que tu fala sempre, cuidado para não perder de vista as coisas mais importantes. O do Japão me ensinou muito, sabe? Às vezes na pressa de querer alguém, na carência de querer alguém, porque eu vim de uma relação ruim, eu tô machucado com os meus parentes, com os meus pais, por exemplo, eu preciso que alguém me dê amor, eu sentei alguma outra coisa só por ouvido, só por alguma ilusão, como se tivesse mesmo uma parede na tua frente, tu não quer ver mais nada, não, tem que ser aquela pessoa, e a pessoa acaba entrando numa relação que não é muito boa, ou parecida com o que já era antes. Também uma coisa interessante a gente pensar, perguntar as coisas certas, sabe? Dizer não quando for interessante dizer não, eu aprendi isso muito com o Japão. Estar vulnerável, eu aprendi com alguns casos muito legais também do Brasil, uma moça chamada Nanda, nossa, ela foi assim... Ela foi uma lição de vida, assim, sabe? A Nanda foi uma lição de vida. Ela seria a mulher... Faz, não, essa mulher, ela é tal, ela é empoderada e tal. E ela parecia, mas assim, a Nanda, ela só é uma pessoa humana, muito pé no chão. Achei muito interessante a postura dela. Ela era querida, charmosa, linda, bem autêntica, sabe? Ela era muito clara das coisas dela, ela não ficava se escondendo assim atrás de coisas, ela era muito, muito clara, achei muito massa. Isso com as meninas e com os meninos, ela era muito... E os meninos, muitos queriam ela. E tinha um rapaz que parecia ser tipo good vibes, nossa, esse cara é legal, né? Gente, mas ele não era muito legal. Ele tolia muito ela, e ela sofreu muito com isso. E aí, quando ela foi encontrar um outro... Aliás, ela também ficou entre dois amores. Ela disse sim pra esse. Eu não sei se ela pediu em casamento ele. Acho que ela pediu ele em casamento. E depois ela ficou com esse cara. Esse cara maltratou muito ela, no sentido assim, tipo... Tolindo muita coisa nela, sabe? Eu falo machucar nesse sentido, não foi físico assim, né? Mas tolindo muito e ela se sentiu muito fechada. E aí terminaram esse casamento e depois... Fora do reality show, ela foi e reencontrou o rapaz que é pai do filho dela. E ela, eu achei muito bacana porque ela mesmo sendo essa mulherona, que ela era realmente uma mulherona mesmo, ela falou, ela tá muito vulnerável, ela tá muito aberta pra tudo. Eu falei, que mulherão.
ela tá muito aberta para tudo mesmo, assim, sabe? Ela tá muito disposta, estava disponível. Tanto que tem algumas mulheres que tu vias que elas falavam que queriam, mas elas estavam assim, muito fechadas, com muito receio de tudo. E tanto que delas, eu lembro de duas, nenhuma delas deu certo. E ela foi até o fim, ela se arriscou e achei muito, muito, muito massa também da Nanda. Então, tem casos assim também, pessoas que parecem que vão fazer uma coisa e acabam nos surpreendendo, que estão abertas para a vida. Também te aprendi muito isso, a gente pode aprender a estar aberto para a vida. Porque mesmo vindo às vezes alguma relação que não tá legal, a gente fica com muito receio de entrar numa relação nova, né? Mas apesar disso tudo, isso que eu aprendi com a Nanda, que eu acho que vale a gente aprender com a Nanda, apesar de tudo que ela passou, ela deixava muito para trás as coisas, assim, sabe? Tão interessante. Parecia que ela não carregava nada nos ombros. Ela não parecia que era uma pessoa pesada. Ela simplesmente ia. E não é que ela, tipo, eu me jogo e tal. Ela estava aberta. É o tipo de pessoa que eu falo assim, não sei que ela tem passado, ela tinha passado, lógico, né? Mas ela não tinha um passado nas costas dela em cima, ela tinha atrás. E foi muito, muito, muito interessante como ela levou o reality, como ela assumiu os erros, como ela caiu, levantou e hoje tá feliz lá com o marido dela. E olha, gente, são coisas assim muito, muito, muito legais. Então, no final de tudo, mesmo vindo de alguma relação doentia, a gente vem com medo, mas fazer como a Nanda, tá? Pegar o passado e deixar ele atrás de nós, não em cima dos nossos ombros, pra gente não ficar pesado, ficar, sabe, tenso, assim. E isso tudo não é de uma hora para outra, mas é possível pra gente conseguir melhorar a nossa mente, né? Eu fico lembrando às vezes, pensando, fazendo uma analogia. Pode parecer um pouquinho fria, mas acho que vale a pena pensarmos nisso, né? Quando a gente está no emprego, às vezes, né, não curtiu o emprego, não gostou, não deu certo e tal, saiu, foi demitido, ou fez alguma bobagem e acabou sendo mandado embora. A gente não fala assim, nunca mais eu vou trabalhar, nunca mais eu vou arrumar um emprego, nunca mais eu vou ficar a minha vida inteira em casa. Nós não falamos isso. Nós já vamos no outro dia fazer um currículo, preciso arrumar um emprego, já vamos arrumar um emprego, né? E lógico, é diferente, mas no fundo são relações que a gente entra. E às vezes eu fico me perguntando, às vezes, será que nós damos tanto mais importância à questão financeira e de autossustento do que às vezes uma relação, né? Aí você fala, mas eu me machuquei, a pessoa me traumatizou. Sim, a gente também se é traumatizado às vezes do emprego, algum chefe que às vezes machuca a gente, ou quando a gente às vezes faz coisas que não são legais também, né? Mas ao mesmo tempo, da mesma forma que a gente pode pensar, se eu perdi o emprego, eu não vou ficar com trauma do emprego, no outro dia eu já quero o emprego. Se eu perdi o relacionamento, se eu fui machucado no relacionamento, se eu machuquei no relacionamento, vale a pena pensar também, tipo, mas daqui a pouco eu vou querer entrar em um outro, eu posso ter a chance de ser feliz. Da mesma forma que eu posso ter a chance de arrumar um emprego novo, eu posso ter a chance de ser feliz. E eu vou me arrumando enquanto isso. Então, vale muito a pena pensar nesse ponto também. A mesma coisa que fosse, sei lá, eu frequentei, o exemplo, né? Eu sempre estive em uma igreja, né? Eu falo não instituição física local, mas assim, fiz parte e eu nunca mais vou querer entrar. Por que algumas coisas a gente nunca mais quer entrar e algumas a gente sempre quer entrar? Ou por que às vezes a gente sai num relacionamento que diz que é abusivo, narcisista, ruim, ou sei lá como for, eu quero entrar rápido em um outro porque o outro vai me curar, né? E por que não pensar nas coisas, sabe? Pensar nos pontos, nas melhoras. E foi isso também que eu aprendi muito com essa moça, que a gente pode aprender com essa moça, Nanda, sabe? Deixar realmente o passado para trás de nós e seguir em frente. Na verdade, eu queria falar isso, né? Da gente deixar tudo que é pesado nas costas dele, que ele consegue carregar. E aí a gente lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, todo o nosso receio, porque ele tem cuidado de nós. No final das contas, todos esses casais, né, que são gente como a gente, pessoas que se arriscaram a se expor, né, num programa mundial, mas que a gente pode aprender muita coisa com eles e como entrar em uma relação, como pensar em uma relação. Falar, mas eu sou casado, ok, não posso talvez falar para ti como casado, mas pensar em coisas, em relações até de amizades, né, que a gente for entrar, que sejam mais saudáveis, que sejam pensadas, que a gente não vá por empolgação, só por intensidade, só por
esquecendo as bandeiras vermelhas e as bandeiras amarelas, né? Mas entrar com mais atenção nisso tudo. E é isso aí. Eu acho que vale a pena eu fazer mais um vídeo, porque agora eu lembrei mais de um casal. Mas é muito, muito, muito massa pensar na relação humana. Essas análises, gente, não precisamos, às vezes, estudar muito pra gente começar a parar e colocar o pé no chão e analisar mesmo, sabe? E não se tornar um crítico, eu falo, mas um analista mesmo, ter um senso analítico das coisas, do que tem feito bem, do que não tem feito bem, de onde devemos melhorar, de onde devemos aprimorar, né, algumas coisas e procurar realmente um dia de cada vez a gente melhorar na nossa vida, né? A gente sabe que perfeição nunca teremos na Terra, né? Mas a gente pode fazer melhor por nós, aliás, para Deus, por nós e pelo nosso próximo. Então é isso aí, ó. Meu Deus, passou tão rápido, a hora que eu nem me vi. Gente do céu, mas foi bem legal. Eu tava muito à vontade de falar isso pra vocês. Muita vontade. Então, Deus abençoe. Até a próxima. E, deixa eu já agradecer a todos que... Nossa, é incrível. Eu nem preciso falar sobre curtam, compartilhem. E muita gente curtindo e seguindo ali no canal também. Isso é muito, muito legal. Eu glorifico a Deus por isso, né? Não é minha glória, não. Mas glorifico a Deus por cada pessoa que tem... Não que tem feito pra mim, que tem compartilhado, mas que às vezes faz por si próprio, faz pelo outro e tem procurado viver melhor. Tá bom?